Eu sou um homem que carrega marcas no corpo e na alma, cicatrizes que o tempo não apaga. Vivi meus primeiros anos preso ao tronco da senzala, respirando o cheiro da terra batida e da dor. Nasci escravizado, como meu pai e minha mãe antes de mim. Desde cedo aprendi que a vida de um negro cativo não tinha valor algum para o senhor da casa grande, mas dentro de mim ardia um fogo que não se apagava, a certeza de que eu não nasci para ser acorrentado. Foi esse fogo que me guiou e que um dia me fez tomar a maior decisão da minha vida. Não fugi sozinho, fugi com a mulher do Senhor, a mesma que todos viam como intocável, inalcançável, e que carregava em silêncio o mesmo desejo de liberdade. Essa é a nossa história, e antes que ela se apague, quero que o mundo a escute. Se você chegou até aqui, siga este canal, deixe seu apoio e continue acompanhando os relatos, porque cada voz como a minha carrega verdades que não podem mais ser escondidas. Meu nome já foi arrancado de mim. Fui batizado com outro que não era meu, um som que não pertencia ao sangue que corria em minhas veias, mas dentro de mim ainda ecoava o nome que minha mãe sussurrou no meu ouvido na primeira noite de vida, antes de ser levada pelos feitores para nunca mais voltar. Cresci sem o colo dela, aprendi cedo que o choro não adiantava. O feitor tinha mãos pesadas e olhos de ferro, e qualquer sinal de fraqueza era castigado. Passei a infância entre as tarefas pesadas: carregar água, cortar cana, servir aos brancos. Naquela fazenda eu era apenas mais um corpo entre dezenas, e não havia espaço para sonhos. Mas foi nesse chão de dor que meus olhos cruzaram os dela pela primeira vez. Ela, a esposa do Senhor, de olhar perdido e alma triste. Nunca imaginei que um dia nossos destinos se entrelaçariam. A fazenda era vasta, com campos que pareciam não ter fim. O casarão branco se erguia no alto, como se fosse dono de tudo o que os olhos alcançavam. A mulher do Senhor vivia ali, cercada de luxo e de grades invisíveis. Seu corpo tinha vestidos finos, mas sua alma carregava correntes que poucos percebiam. Eu a observava de longe, enquanto cumpria minhas ordens. Havia algo em seu olhar que não se parecia com o do Senhor, nem com o das outras sinhás. Ela me olhava como quem também estava preso. Aos poucos, percebi que não era só impressão. Sua vida, embora cercada de privilégios, era também uma cela dourada. Eu não sabia ainda, mas nossas correntes, tão diferentes, estavam destinadas a se quebrar juntas. Tudo começou com pequenos gestos. Um pedaço de pão deixado de propósito no caminho da cozinha, uma jarra de água oferecida quando ninguém via. Eram coisas simples, mas carregavam uma mensagem secreta. Eu não sabia se era piedade ou curiosidade, mas aquilo despertava em mim algo perigoso. A cada vez que nossos olhos se encontravam, o coração disparava e eu temia que alguém percebesse. O Senhor era homem de fúria, acostumado a impor medo com o chicote e com o olhar. Se desconfiasse de algo, eu seria açoitado até a morte, e ela seria marcada pelo escândalo. Mas o risco não afastava o desejo, pelo contrário, fazia com que o fogo crescesse. Era como se nossas almas se reconhecessem em silêncio, sabendo que um abismo nos separava, mas que havia uma ponte invisível nos ligando. A primeira vez que ficamos sozinhos foi por acaso, ou pelo menos parecia ser. Ela havia mandado os criados embora e pediu que eu levasse lenha até a cozinha dos fundos. Meu coração quase saiu pela boca quando percebi que era só nós dois ali. O silêncio pesava e eu não sabia se devia abaixar os olhos como sempre ou encará-la. Ela se aproximou, estendeu a mão e tocou a minha. Foi rápido, mas intenso. Um gesto proibido que selou o que viria depois. Naquele instante percebi que não havia mais volta. Éramos dois condenados a carregar o segredo mais perigoso da fazenda. E foi nesse segredo que nasceu o plano mais ousado que alguém como eu poderia sonhar: fugir. Não sozinho, mas com ela, a mulher do Senhor, atravessando a noite e deixando para trás as correntes que nos prendiam. Nos dias que se seguiram, cada gesto, cada olhar se tornou parte de um plano silencioso. Ela falava pouco, mas suas ações diziam tudo. Levava comida extra para mim, deixava portas abertas em horários que ninguém notava. Eu observava cada detalhe da rotina da fazenda, memorizava caminhos, horários e guardas. Sabia que cada passo em falso poderia nos custar a vida. A noite se tornou nossa aliada. Enquanto todos dormiam, eu aprendia o terreno.
sentindo o cheiro da terra molhada e ouvindo os grilos que cantavam como mensageiros da liberdade. Nós dois estávamos prestes a desafiar não apenas o senhor da casa, mas todo o sistema que nos mantinha cativos. Cada batida do meu coração era um lembrete do perigo que nos cercava, mas também da esperança que crescia silenciosa dentro de nós. Tá? O medo era constante, mas também era combustível. Eu via nos olhos dela a mesma determinação que sentia pulsar em minhas veias. Cada gesto era calculado. Ela se certificava de que ninguém suspeitasse. Eu tomava cuidado para não fazer barulho e deixar rastros. Planejávamos cada detalhe com a precisão de quem entende que a liberdade não se entrega, se conquista. Havia noites em que não conseguíamos dormir, apenas nos observando, sentindo a presença um do outro sem precisar de palavras. O mundo lá fora era desconhecido, mas qualquer coisa era melhor do que as correntes que nos prendiam. Eu sabia que a fuga exigiria coragem, paciência e resistência, e que o preço de um erro seria alto demais. Ainda assim, a esperança era maior que o medo, e isso nos fazia fortes. Chegou o dia em que a oportunidade apareceu. Uma noite sem lua, silenciosa e fria, quando a fazenda parecia dormir profundamente. Os guardas se revezavam com menos atenção, e os cães estavam presos nos canis. Eu segurei sua mão e senti que o momento havia chegado. O coração batia rápido, mas a mente estava clara. Sabia que cada passo deveria ser dado com cuidado, cada sombra observada com atenção. Saímos pelas traseiras, passando pelos campos que pareciam infinitos sob a escuridão. Cada barulho era uma ameaça, cada estalo de galho um aviso de perigo. Mas a adrenalina nos mantinha em movimento. Pela primeira vez senti o gosto real da liberdade, mesmo que ainda estivesse a quilômetros de distância. Caminhamos por horas, guiados pela memória do terreno e pelo instinto da sobrevivência. A noite era a nossa única aliada e a escuridão escondia nossos corpos da vigilância da fazenda. As mãos entrelaçadas não soltavam, como se fossem cordas invisíveis que nos mantinham unidos. Ela confiava em mim e eu confiava nela. Sentia a respiração dela próxima, misturada à minha, cada passo uma promessa silenciosa de que não olharíamos para trás. O mundo fora da fazenda era desconhecido e ameaçador, mas o medo da prisão e do retorno era maior. Eu pensava na liberdade como algo palpável, uma sensação que já podia sentir na ponta dos dedos. A cada passo deixávamos para trás o passado de dor, de ordens e de medo, avançando para um futuro incerto, mas nosso. O cansaço começou a pesar, mas não tínhamos escolha. Descansávamos apenas por breves momentos, escondidos entre arbustos e árvores, sempre atentos a qualquer som que pudesse denunciar nossa presença. A fome e a sede nos desgastavam, mas o desejo de liberdade era mais forte que qualquer dor física. Eu observava seu rosto à luz da lua e via ali a mesma determinação que me impulsionava. Ela havia deixado para trás tudo o que conhecia, e eu, tudo que sempre foi meu mundo. Estávamos juntos, e isso era suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Cada árvore, cada sombra, cada passo se tornava uma batalha, mas também uma vitória silenciosa. A liberdade não era apenas um destino, era cada momento que conseguimos sobreviver juntos na escuridão da noite. O amanhecer nos encontrou escondidos em um pequeno vale, rodeados por árvores altas que nos protegiam do olhar de qualquer um. O frio da noite já passava, mas a exaustão ainda apertava nossos corpos. Ela encostou a cabeça em meu ombro sem precisar de palavras e senti que estávamos começando a entender o que significava lutar pela liberdade. Não havia tempo para lamentações ou saudades da vida que deixamos para trás. Cada minuto era precioso, cada respiração um passo mais perto do futuro que estávamos construindo juntos. A mata, antes assustadora, agora se tornava aliada. Cada folha, cada tronco, parecia nos guiar para longe do pesadelo da fazenda. Pela primeira vez percebi que a liberdade não era apenas uma promessa, era algo que precisávamos conquistar com cada fibra do corpo e do espírito. Seguimos por trilhas estreitas que eu nunca havia percebido antes, caminhos que pareciam pequenos sinais que a própria natureza nos deixava. O sol começava a aquecer a pele, e o canto dos pássaros soava como um aviso de que não estávamos mais sozinhos, mas livres para existir. Apesar do medo constante de sermos perseguidos, havia uma sensação de triunfo que nos mantinha firmes.
Olhando para ela, via uma força que nunca imaginei que pudesse existir em alguém tão cercada de privilégios e ao mesmo tempo tão presa. Seus olhos, antes apagados pelo medo, agora brilhavam com determinação e coragem. E naquele instante percebi que estávamos transformando nossas vidas, não apenas fugindo, mas renascendo. A cada passo, a memória da fazenda e do Senhor se tornava mais distante, mas nunca desaparecia completamente. O medo do que viria atrás ainda nos acompanhava, um fantasma silencioso. Havia dias em que o cansaço ameaçava nos derrubar, mas não podíamos permitir que isso acontecesse. A fome nos lembrava que éramos humanos, mas a esperança nos fazia continuar. À noite, ao sentarmos para descansar, eu observava o céu e percebia que estávamos sob a mesma imensidão de estrelas que sempre havia existido, mas agora com um significado diferente. Éramos donos do nosso destino. Cada gesto dela, cada suspiro compartilhado, se tornava um laço mais forte, uma promessa de que enfrentaríamos qualquer desafio juntos. Certa noite encontramos um pequeno rio. A água fresca parecia tocar nossa pele como se fosse a própria liberdade nos abençoando. Bebemos, lavamos nossos corpos cansados e seguimos, sentindo que cada quilômetro percorrido nos afastava de uma vida de dor. A mata densa nos escondia de qualquer vigilante, mas também nos isolava do mundo. Cada som se tornava uma suspeita, cada sombra uma ameaça. Ainda assim aprendemos a ler a natureza, a confiar no vento, no barulho das folhas e nos pequenos rastros que o caminho deixava. Aquela experiência nos transformava. Eu não era mais apenas um escravo fugido. Ela não era mais apenas uma mulher presa em uma casa grande. Éramos duas pessoas que decidiram desafiar o impossível e viver. A jornada não era apenas física, era também emocional. Enquanto eu carregava o peso da minha história, percebia que ela também carregava seus próprios fantasmas. O luxo que ela conheceu se transformou em correntes invisíveis, a riqueza se tornou prisão, e o olhar do Senhor, um lembrete constante do poder que ele exercia. Agora, na floresta, essas correntes começaram a se quebrar. Cada passo em direção ao desconhecido fortalecia nossa coragem. Aprendemos a falar sem palavras, a sentir sem toque, a compreender a presença um do outro como âncora para enfrentar os perigos que surgiam. E assim, entre a mata, a sede, a fome e o medo, começamos a sentir o verdadeiro gosto da liberdade. O caminho pela mata era traiçoeiro. Entre troncos caídos e galhos afiados, cada passo era uma batalha contra o cansaço e a dor. Nossos pés se feriam, nossos corpos reclamavam, mas a determinação era maior. Eu sentia cada músculo tenso, cada gota de suor como se fosse combustível da liberdade. Ela, ao meu lado, permanecia firme, mesmo exausta. Seu olhar não demonstrava fraqueza. Pelo contrário, carregava uma força que parecia inspirar coragem dentro de mim. Cada vez que o vento soprava, trazia o cheiro da terra molhada e um lembrete de que estávamos vivos, que ainda havia esperança. Em silêncio caminhávamos, sabendo que a qualquer momento poderíamos ser surpreendidos, mas sem hesitar, porque voltar jamais seria uma opção. Em determinado ponto, o caminho se tornou mais escuro, mais denso, e a mata parecia querer nos engolir. O medo se intensificava, mas aprendemos a confiar nos nossos sentidos. O som de um animal se tornava alerta, a sombra de uma árvore, uma indicação de perigo. Ainda assim, havia beleza naquela escuridão. A vida silvestre continuava seu ciclo indiferente ao nosso sofrimento, e isso nos lembrava que o mundo existia para além da fazenda e da opressão. Cada passo que dávamos nos aproximava de um destino incerto, mas livre. A sensação de que poderíamos finalmente viver sem correntes era tão forte que nos dava forças para ignorar a exaustão e seguir em frente, mesmo quando a esperança parecia tênue. A fome e a sede começavam a apertar, mas a coragem nos mantinha em movimento. Encontramos frutas e raízes, comemos o que a natureza nos oferecia e seguimos. Aprendíamos a sobreviver não apenas com força física, mas com inteligência e atenção. Cada passo era calculado, cada pausa estratégica. Ela se apoiava em mim quando não tinha forças, e eu a carregava quando seus pés não aguentavam. Havia um laço silencioso que se fortalecia a cada dificuldade enfrentada. Percebíamos que nossa liberdade não era apenas fugir, mas também cuidar um do outro,
partilhar forças e medos e perceber que juntos éramos capazes de superar qualquer obstáculo que surgisse na floresta. Os dias se transformaram em semanas e cada amanhecer era uma vitória silenciosa. A vida na mata nos ensinava paciência e resistência. A rotina de sobreviver, encontrar abrigo e buscar alimento nos moldava de maneiras que jamais imaginamos. O passado ainda nos assombrava. Cada sombra lembrava o senhor da fazenda, cada lembrança da senzala apertava o peito. Mas a liberdade começava a se tornar real. Sentir o vento no rosto, ouvir os pássaros cantando, perceber o sol aquecendo nossos corpos cansados, era uma experiência que não tinha preço. Eu e ela estávamos nos tornando pessoas diferentes, mais fortes e conscientes da importância de cada instante que conseguimos viver sem correntes. Certa noite, ao descansarmos em uma clareira, olhei para ela e percebi que não havia mais medo em seus olhos, apenas determinação e confiança. Ela havia deixado para trás o mundo que conhecia, e eu deixara para trás o mundo que me aprisionava desde o nascimento. Cada passo na escuridão nos unia mais, e a floresta se tornava a testemunha silenciosa da nossa coragem. O perigo ainda era real, mas aprendemos a transformá-lo em combustível para continuar. A liberdade não era mais apenas um sonho distante, estava se tornando a nossa realidade. E mesmo que ainda faltasse muito para alcançá-la plenamente, sabíamos que jamais voltaríamos para o que nos aprisionava. O caminho continuava perigoso, e cada passo era uma luta contra o medo do desconhecido. As noites eram frias e silenciosas, e os sons da mata, antes acolhedores, agora nos lembravam da vulnerabilidade. Havia momentos em que duvidávamos se conseguiríamos sobreviver, mas a presença um do outro nos dava força. Cada vez que nossas mãos se encontravam, sentíamos a promessa de que continuaríamos juntos, não importasse o que viesse. A liberdade exigia mais do que coragem física. Exigia paciência, inteligência e união. E nós aprendíamos isso a cada amanhecer, a cada desafio enfrentado, a cada sombra que cruzava nosso caminho. Um dia, ao atravessarmos uma região mais aberta, percebemos sinais de presença humana distante. Meu coração acelerou. Poderíamos estar próximos de outros escravizados ou de inimigos. A tensão nos manteve alerta e seguimos com cuidado, escondendo-nos entre árvores e arbustos. Ela confiava em mim e eu confiava nela. A floresta que antes parecia inimiga agora se tornava aliada. Cada detalhe, cada som e cheiro nos guiavam. Era como se a própria natureza estivesse nos ensinando a sobreviver, preparando-nos para a vida que nos esperava além da fazenda. Sentíamos que a liberdade, embora ainda distante, já não era apenas um sonho. Houve um momento em que fomos surpreendidos por um pequeno grupo de viajantes. Meu coração quase parou, temendo que fôssemos reconhecidos e capturados. Mas, para nossa sorte, eram homens que não nos conheciam e nos ofereceram comida e abrigo por uma noite. Naquele breve período, descansamos como nunca antes, sentindo a segurança que há muito não conhecíamos. A experiência nos ensinou que, mesmo em um mundo cheio de perigos, existiam pessoas capazes de ajudar sem julgar, sem medo ou interesse. Aquela noite nos deu forças renovadas para continuar, reforçando a certeza de que estávamos no caminho certo para finalmente conquistar a liberdade. Nos dias seguintes, o caminho se tornou mais difícil. Rios caudalosos, terrenos íngremes e a constante necessidade de silêncio testavam nossa resistência. Cada passo exigia esforço, mas também nos aproximava de um lugar seguro. Sentíamos que estávamos deixando para trás não apenas a fazenda, mas todo o sistema que nos aprisionava. Cada desafio enfrentado na mata fortalecia o vínculo entre nós. Ela não era mais apenas a mulher do Senhor, era minha companheira de fuga, minha aliada, e eu sentia que nada poderia nos separar. A liberdade, que antes parecia distante e inalcançável, agora começava a se desenhar no horizonte. Certa tarde, encontramos um pequeno refúgio natural, uma caverna escondida entre árvores e rochas. Parecia ter sido feita para nós, um lugar seguro onde pudemos descansar e planejar os próximos passos. Lá dentro, protegidos da vista de qualquer um, compartilhamos nossas histórias, nossos medos e nossas esperanças. Percebi que, apesar da dor do passado, havia beleza no presente. O simples ato de existir livres, mesmo que apenas naquele espaço seguro, nos enchia de uma sensação que jamais havíamos conhecido.
Cada batida do coração dela junto ao meu era um lembrete de que finalmente estávamos construindo uma vida longe das correntes da opressão. Nos dias que se seguiram, permanecemos no refúgio, recuperando forças e planejando cuidadosamente cada movimento. A floresta se tornava nossa aliada e mestre. Aprendemos a identificar caminhos seguros, a buscar água e comida e a evitar qualquer vestígio que pudesse nos denunciar. Cada dia que passava fortalecia nossa união. O medo ainda existia, mas era agora misturado à confiança de que conseguiríamos. Ela se apoiava em mim quando a exaustão pesava, e eu a carregava quando o caminho se tornava difícil. Sentíamos que não éramos apenas fugitivos, éramos sobreviventes, moldados pela coragem e pelo desejo de liberdade. Em certa manhã, após semanas de caminhada, avistamos ao longe sinais de uma pequena comunidade de pessoas livres. Meu coração disparou. Seria possível que finalmente tivéssemos encontrado abrigo seguro. Mantivemos distância, observando. A vida que víamos ali era diferente. Rostos livres, risos, vozes que não eram comandadas pelo medo. Sentimos uma mistura de esperança e cautela. Aproximamo-nos lentamente, mantendo a discrição, mas nossos corações já sabiam. Tínhamos chegado a um lugar onde poderíamos, enfim, viver sem correntes. A sensação era avassaladora. A liberdade, que antes parecia um sonho distante, agora era palpável. Ao nos integrar à comunidade, fomos recebidos com curiosidade e cuidado. Era a primeira vez que experimentávamos gentileza sem segundas intenções, confiança sem medo de punição. Sentimos que pela primeira vez nossas escolhas eram realmente nossas. Eu e ela compartilhávamos olhares silenciosos, compreendendo que cada passo da fuga nos trouxe até ali. As marcas da opressão ainda existiam, mas começávamos a perceber que poderíamos reconstruir nossas vidas. Cada dia na comunidade nos fortalecia, mostrando que liberdade não é apenas a ausência de correntes, mas a possibilidade de existir plenamente, com dignidade e respeito. Com o tempo, nossas feridas físicas e emocionais começaram a cicatrizar. Aprendemos a rir, a conversar sem medo, a sonhar novamente. A vida que construímos juntos era diferente de tudo que conhecíamos, mas era real. Ela deixou de ser apenas a mulher do Senhor, tornou-se minha companheira, minha igual, alguém que havia escolhido a liberdade ao meu lado. Eu não era mais apenas um escravo fugido, era um homem que reconquistou sua humanidade. O passado ainda nos assombrava em lembranças e pesadelos, mas a liberdade que conquistamos era mais forte. Cada amanhecer se tornava a celebração da vida que finalmente nos pertencia. Hoje, quando penso em tudo que vivemos, sinto orgulho e reverência pela coragem que nos manteve vivos. Fugimos não apenas da fazenda, mas de uma vida inteira de opressão. Cada passo na mata, cada medo enfrentado, cada noite de silêncio e desespero nos trouxe até aqui, a um lugar onde podíamos finalmente existir livres. Ela permaneceu ao meu lado e juntos transformamos a fuga em uma história de resistência, coragem e amor. Sei que muitos nunca ouvirão nossa história, mas agora ela está registrada e que seja lembrada. A liberdade é conquistada por aqueles que têm coragem de arriscar tudo, até a própria vida, por um futuro digno. Nosso amor e nossa coragem provaram que ninguém pode aprisionar o espírito humano quando ele deseja verdadeiramente voar. Com o passar do tempo, nossa vida na comunidade começou a se estabilizar. Cada amanhecer trazia a sensação de liberdade genuína, e cada tarefa do dia era feita sem medo ou pressa. Plantávamos, colhíamos, cuidávamos uns dos outros e construíamos laços que nos fortaleciam. Olhando para trás, recordo cada sofrimento da fazenda, cada chicotada, cada ordem que nos fazia curvar a alma. Mas agora, todos esses momentos dolorosos serviam apenas como lembrança do quanto havíamos sobrevivido e crescido. O amor que nos unia se tornava ainda mais profundo, uma força silenciosa capaz de enfrentar qualquer adversidade futura. A memória do senhor da fazenda e de seus gritos de comando ainda assombrava nossos sonhos, mas não mais nossas vidas. Aprendemos que a liberdade não é apenas física, mas também mental e espiritual. Cada dia juntos fortalecia não apenas nosso vínculo, mas também nossa confiança na capacidade humana de superar as maiores injustiças.
Os desafios da fuga se transformaram em histórias que contávamos silenciosamente para lembrar a nós mesmos de que nada poderia nos aprisionar novamente. E mesmo diante das lembranças mais dolorosas, havia espaço para a alegria, para o riso e para a reconstrução de uma existência plena e digna. A comunidade nos acolheu e nós a acolhemos de volta. Compartilhávamos nossas histórias com outros e eles nos escutavam com atenção, compreendendo a dimensão do que havíamos enfrentado. Percebi que nossa fuga não era apenas sobre nós dois, mas sobre provar que a liberdade é um direito inalienável, que pode ser conquistado com coragem e união. Cada gesto, cada decisão nos aproximava mais de uma vida onde ninguém ditaria nosso destino. E assim transformamos nossa dor em força, nossa fuga em exemplo, e nosso amor em uma chama eterna que iluminava não apenas nosso caminho, mas o de todos que buscavam liberdade. Com os anos, construímos uma vida sólida, respeitada e livre. Aprendemos a plantar, a cuidar da terra e uns dos outros, sem temer a autoridade de ninguém. Nosso amor floresceu e a lembrança da fazenda tornou-se uma sombra distante, um aviso de quão valiosa é a liberdade. Olhando para ela, senti a gratidão de saber que, apesar de tudo, nossos caminhos haviam se cruzado e permanecido entrelaçados. A vida, embora dura e cheia de desafios, finalmente nos pertencia. Cada respiração era uma vitória, cada olhar trocado, uma promessa silenciosa de que jamais permitiríamos que ninguém nos aprisionasse novamente. Hoje, ao recordar toda a trajetória que nos trouxe até aqui, sinto que nossa história é maior do que nós mesmos. Fugimos da fazenda, da opressão e do medo, mas também fugimos do silêncio que apagava nossas vozes. Sobrevivemos à escuridão da mata, às noites frias, à fome e ao perigo, e emergimos mais fortes, unidos e livres. Nossa história é uma prova de que o espírito humano não pode ser acorrentado quando deseja verdadeiramente liberdade. Olhando para o futuro, sabemos que cada momento vivido é um tributo à coragem que tivemos, ao amor que nos manteve firmes e à liberdade que conquistamos juntos. E assim continuamos a caminhar, com o coração leve e a certeza de que nada, nem ninguém, pode aprisionar a vontade de viver plenamente.